trecho da Bíblia Sagrada. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Meditação sobre passado de Israel. A minha voz sobe até Deus, eu clamo. A minha voz sobe até Deus e Ele escuta-me. No dia da angústia busco o Senhor. Durante a noite a minha mão estende-se sem descanso e minha alma recusa consolar-se. Se penso em Deus, suspiro. Se medito, sinto desfalecer o meu espírito. Vós etendes as pálpebras dos meus olhos. Estou perturbado, falta-me palavra. Recordo os dias passados, nos tempos antigos. Recordo e reflito durante a noite no meu coração. O meu espírito medita e pescuta. Porventura, o Senhor abandonar-nos para sempre, não voltará a ser-nos propício? É o Salmo 77. Estamos dispensando a leitura da ata da sessão anterior. Eu já passo a palavra ao senhor primeiro secretário, deputado Humberto Aidar, para proceder à leitura da matéria constante do expediente. Senhor presidente, processo 0066 do Tribunal de Contas comunica a decisão tomada de contas especial do processo 2096. A publicação e posteriormente à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Processo 0094, o Tribunal de Contas comunica a decisão prestacional de contas anual do processo 0228, 1755 também do Tribunal de Contas, comunicada a decisão de prestação de contas anual, processo 0075, e o 2782, oriundo da Secretaria de Saúde, relatório conclusivo do processo 8311. A publicação e posteriormente à Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Senhor presidente, tem em mãos aqui o processo 3574, Governadoria do Estado. Indica os nomes de Luciana Bárbara Cândido Carniello e Osvani da Costa Gundim Cardoso para compor o Conselho Estadual de Educação na condição de membro titular e suplente. A publicação e posteriormente à CCJ. Apenas esse expediente, senhor presidente. Perfeitamente, deputado. Encerrado o expediente, o momento oportuno para apresentação de matérias. Primeira inscrita, a deputada delegada Adriana Corsi. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas, colega Leda, colegas servidores dessa casa, todos que nos acompanham. Apresento o projeto de lei que institui a política estadual de fomento ao futebol feminino no estado de Goiás, incluindo os seus aspectos de saúde e de inclusão social. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Deputada Leda Borges. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, colega Adriana Corsi. Senhor presidente, eu apresento um requerimento, tendo em vista a chegada de mais de 80 mil doses da vacina, 53.500 doses da Oxford, AstraZeneca, 28.800 doses da Coronavac. Eu gostaria de solicitar ao governador do estado que priorizasse as regiões vermelhas, as regiões que se encontram em estado de calamidade. E um projeto de lei, senhor presidente, que dispõe sobre o programa Células Motivadoras de prevenção e combate ao abandono escolar na rede pública do estado de Goiás, haja vista que está acontecendo muito por conta desta pandemia que vivemos. Muito obrigado, senhor presidente, nobres pares. Obrigado. Deputado Antônio Gomide. Obrigado, senhor presidente. Apresentando um projeto que determina informações dos órgãos de administração direta e indireta, colocando prazo para que possam ser feitas essas informações às nossas comissões, inclusive aqui no Poder Legislativo. E apresentando dois requerimentos ao Agroinfra, uma relacionada à questão da cidade de Goiás, onde foram retirados ali alguns artesãos na GO 070, e também com relação ao acesso na GO 330, que dá acesso ali ao bairro Setor Industrial Munir Calixto, perto do Distrito Agroindustrial, na cidade de Anápolis. Deputado Thales Barreto. Boa tarde, presidente, deputada Adriana, deputada Leda. Presidente, eu estou apresentando um projeto de lei que dispõe sobre a transparência
e a publicidade de atos de aplicação da vacina contra o Covid-19 no âmbito do Estado de Goiás. Na realidade, o intuito é instituir regras de publicidade e transparência no ato de aplicação da vacina do Covid e penalizar agentes públicos ou quem, os seus superiores hierárquicos que confirmarem que não foram aplicada a vacina. Nós vimos isso já, nós temos 2,5% sendo aplicados no Brasil, e o tanto de gente falsificando a aplicação, aplicando vento, pegando vacina e dando para entes queridos, outros vendendo. Então a gente tem que ter penalidades em relação a isso e que a gente tenha mais divulgação e publicidade em relação à aplicação dessas vacinas aqui em Goiás. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Delegado Eduardo Prado. Desculpa, delegado Humberto Teófilo. Está mais magro, né, deputado? Estou mais magrinho aqui com o Eduardo, né? Um abraço ao delegado Eduardo Prado, deve estar nos assistindo aqui. Apresentar aqui um projeto devidamente formalizado, que eu estarei aqui explicando o pequeno expediente. Obrigado, presidente. Perfeitamente. Deputado Is Moreira. Senhor presidente, boa tarde, nobres colegas. Presidente de Saulo Vieira, estou fazendo aqui 2 requerimentos formalizados de moção de apoio ao governador Ronaldo Caiado e ao presidente da Goiânia, Pedro Salles, ok? Um abraço, obrigado. Deputado Carlos Cabral. Muito obrigado, senhor presidente. Eu apresentei hoje um requerimento devidamente formalizado para que a Secretaria de Educação possa realizar projetos educacionais para crianças e adolescentes. E quero aproveitar aqui, presidente, esse tempo que me resta. Eu vi na imprensa que o governador Ronaldo Caiado pretende enviar para a Assembleia um projeto de lei destinando recursos para a compra de vacinas, uma vez que foi decidido agora no STF que os estados e municípios poderão comprar diretamente as vacinas. Eu queria, presidente, só chamar a atenção de Vossa Excelência que há um projeto da minha autoria que prevê essa possibilidade para que o governador possa fazer a aquisição das vacinas. Ele está pronto para ser votado em plenário, já foi aprovado nas comissões, e o governador poderá, a qualquer momento que ele quiser, fazer a compra direta de vacinas, porque apresentamos isso ainda no ano passado, antes do auge da pandemia, no meio da pandemia, e ele poderá, a qualquer momento, se Vossa Excelência colocar em votação, ele poderá, a qualquer momento, usar os recursos para isso. Mais 30 segundos para o deputado Carlos Cabral. O microfone está fechado, deputado. Beleza, presidente. Só para concluir, então, presidente, eu tinha apresentado no ano passado, ainda durante a pandemia, uma matéria que permitia ao governo do Estado redirecionar os recursos para a aquisição de vacinas, e com essa decisão agora do STF, o governador Ronaldo Caiado não precisa nem de enviar outro projeto para a Assembleia, porque ele já está aí pronto para ser votado em primeira discussão e votação, e tão logo seja votado, o governo do Estado já poderá adquirir as vacinas prontamente. Apresentamos a matéria no ano passado, os deputados já debateram, está pronto para ser votado aí. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Deputado Virmontes Cruvinel. Deputado Virmontes, Vossa Excelência está com o microfone fechado. Senhor presidente, boa tarde. Primeiro, por gentileza, eu gostaria que fosse registrada a presença. Eu não estou conseguindo registrar a presença pelo celular, por gentileza. Estou apresentando um projeto devidamente formalizado, senhor presidente, com a pauta de ações emergenciais para o setor de eventos aqui no estado de Goiás. Nós sabemos a dificuldade desse setor durante esse período e a grandeza do setor, com 209 bilhões de faturamento, 2 milhões de empregos gerados em todo o país. E nesse momento tão difícil, testemunhamos aí hoje o fechamento de um grande espaço de eventos em Goiânia, o Bolshoi, e dessa maneira procuraremos soluções junto ao governo do estado. Está apresentado, devidamente formalizado, presidente. Muito obrigado. Deputado delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, eu apresento um projeto de lei, tá, devidamente encaminhado aí pela assessoria legislativa. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Encerrada a apresentação de matérias. Então, revogo o despacho. Tem a palavra o deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, para devolução de processos apreciados na Comissão de Constituição, Justiça e Redação e para consultar o plenário a possibilidade de inclusão na pauta, senhor presidente. Perfeitamente.
Agora sim o momento é oportuno para o pequeno expediente. Deputado Paulo Trabalho. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Quero manifestar aqui na tribuna desta nossa Casa de Leis do Estado de Goiás a minha indignação em relação à votação que manteve preso o deputado federal Daniel Silveira, do Rio de Janeiro. Me senti muito mal representado por nossa Câmara Federal, que por 364 votos a 130 manteve a prisão do colega deputado, que falou aquilo que estava engasgado na garganta do povo brasileiro em relação ao STF. Ninguém mais aguenta a ditadura do Supremo Tribunal Federal imposta neste país sobre todos os poderes, principalmente sobre o Poder Executivo, na qual tem tirado a autonomia do presidente Bolsonaro de governar esta nação. E mais uma vez, infringiu a sua competência ao invadir a Câmara Federal, o Congresso Nacional, prendendo um deputado federal sem autorização da mesma. Inventou um falso flagrante. Quer dizer que se eu fiz um vídeo há 5 anos atrás, criticando o STF, e esse vídeo ainda estiver online, eu posso ser preso, posso ser surpreendido pela Polícia Federal na minha casa a qualquer momento, porque agora um vídeo que está online é considerado flagrante. Então isso é um completo absurdo. Eu sei que tem colegas nesta casa que também não concordam com essa ação, com essa atitude do Supremo Tribunal Federal. Isso apequena a Casa de Lei, aquela Casa de Lei Federal, e a pequena nossa também. Eu já fui vítima disso aqui nesta tribuna, deputado doutor Antônio e presidente Lissauer Vieira. Quando aqui eu critiquei uma ação de um promotor que pedia o retorno dos presos que tinham sido transferidos para o Presídio Federal de Segurança Máxima em Planaltina, estava criticando a atitude dele, ele não gostou, me processou e a justiça acatou. E eu tive que pagar R$5.000 de multa. Então agora nós temos que ficar nos policiando o que a gente fala, sendo que a maior prerrogativa de um deputado estadual, federal, de um senador, é o poder de falar, de representar o povo na tribuna, das casas nas quais eles integram. Então eu acho que isso é uma pequenação do nosso poder, também aqui da Assembleia, que deve se manifestar nesse sentido. O deputado está lá preso, porque falou aquilo que os brasileiros gostariam de falar e não podem, porque se falarem serão perseguidos, serão retalhados. E ele, fazendo uso da sua imunidade parlamentar, disse o que tinha que ser dito, e agora está preso. Por 364 deputados federais que se acovardaram diante do Supremo Tribunal Federal. Será que tem rabo preso com o Supremo Tribunal Federal? Será que estão com medo? Ou querem ser amiguinhos do Supremo? Para o dia que chegar algum processo lá deles, se já não tiverem, o Supremo dizer assim, não, esse aqui votou junto com a gente, votou a favor, é parceiro nosso. Então parabenizo os 130 que tiveram coragem, que foram homens, que representaram, porque ali não estava em questão o que o deputado Daniel Silveira falou. Não importa o que ele falou, ele tem plena liberdade de expressão, plena de voto, de expressão e de opinião. O que estava em xeque era a ingerência do Supremo Tribunal Federal dentro de um poder independente e autônomo. Era isso que estava em julgamento. E eles se acovardaram diante daquela corte. Por isso me senti muito mal representado, pelos 15 deputados federais goianos que votaram pela manutenção dessa prisão. Parabenizo os 2 que votaram contra, o deputado federal Vitor Hugo e o deputado federal Francisco Júnior. Os demais realmente deixaram a desejar e estão sofrendo as consequências nas suas redes sociais. Basta vocês entrarem nas redes sociais de cada um e ali o povo não está perdoando. E eu espero que eles não esqueçam, até na época da eleição, porque isso não é o sentimento dos brasileiros, não é aquilo que os brasileiros querem ver
daqueles quem eles elegeram. Eles querem ver coragem, atitude, autonomia e não subordinação ao Supremo Tribunal Federal. Nós estamos vivendo uma legítima ditadura do judiciário neste país. Já fui vítima disso, como eu disse aqui. Isto apequena o nosso poder e nós não podemos admitir. Espero que coloquem a mão na consciência e na próxima tenham mais coragem e atitude, deputados federais. Deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares, colega Adriana Corsi, eu hoje venho a esta tribuna de uma forma um pouco mais feliz e menos cobrando ações, doutor Antônio. Fiquei muito feliz com a notícia de hoje, de que entrará nessa casa o projeto de lei para a liberação de 60 milhões de reais para a aquisição das vacinas pelo Estado de Goiás. Penso eu que se tivesse já feito visitas aos laboratórios, se já tivesse lá atrás demonstrado por meio da carta de intenção, a intenção do Estado de Goiás em conveniar com algum laboratório, nós estaríamos já em uma lista de prioridades dos laboratórios bem melhor, não é? Acho que essa ação, ela é tardia, mas antes tarde do que nunca. Ela aconteceu e ela precisava. O governo precisava dar esta resposta à sociedade goiana. Eu hoje apresentei, tratando do seguinte tema: nós estamos com várias regiões no vermelho, com a classificação vermelha, que é a classificação de calamidade em saúde pública por conta da pandemia. Eu quero sugerir e requerir ao governo que priorizasse, não que na sua totalidade do que vai chegar de vacinas, e são de 2 laboratórios, 53.500 da AstraZeneca, da Oxford, e a restante 23.000, se não me falha a memória, 23.800 da Coronavac. Que uma parte destas doses de vacina, quando chegar, a hora que chegarem, chegou uma parte, seja estabelecida uma prioridade com as zonas consideradas de calamidade, com as regiões, uma parte destas vacinas. Um segundo ponto que eu quero continuar batendo aqui é a questão da transparência na aplicação. O que significa isso? Eu tenho recebido denúncias do deputado Antônio Gomide de que a má divulgação nos municípios, principalmente municípios como o meu, como a minha região, que muitas pessoas trabalham em Brasília e só vão para casa à noite, e que se paga a televisão, mas que não se informa por ela sobre o que mais precisa, é que há postos de saúde devolvendo vacinas para a Secretaria Municipal de Saúde por falta de pessoas indo a esta unidade se imunizar. Ora, eu gostaria muito que a Secretaria de Estado acompanhasse, principalmente as cidades de porte médio, as cidades da nossa região, que é conurbada com Brasília, para que haja divulgação das listas
para que os vereadores tenham acesso a essas listas, que essas listas sejam encaminhadas para a Secretaria de Estado, para ter um controle do que já foi entregue, o que já foi usado e o que mais precisa. Está na escuridão. Essa parte não está transparente. Então, eu sou favorável para que a gente avance ainda mais, comprando as vacinas, como agora eu fiquei satisfeita, e contem com o meu voto, contem com a minha posição favorável, lutei muito por isso, e agora a transparência da aplicação, não é? Quer dizer, nós solicitamos umas listagens com nomes repetidos. Então, quem tem poder para isso hoje? O governo estadual. Deve ser uma obrigação hoje da Secretaria de Estado. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado. Deputada delegada Adriana Corse. Mais uma vez, boa tarde a todos. Ontem nós tivemos aqui uma discussão muito importante nessa casa, onde vários deputados, deputadas se pronunciaram sobre a urgente necessidade do nosso governo do estado de Goiás tomar providências, agir no sentido de trazer a vacinação gratuita para todos e todas do nosso estado, sobretudo aquelas pessoas em situação mais vulnerável a morrer em razão dessa terrível doença, essa pandemia que nos acomete. E fiquei muito feliz, ao final da tarde, de ler a notícia de que, ante a decisão do STF, de que governadores e prefeitos municipais poderão, doravante, adquirir, independentemente do governo federal, que não toma providência nenhuma nesse sentido, está agindo de forma totalmente irresponsável, incompetente, e não compra as vacinas, de que os governadores e prefeitos poderão comprar. Fiquei satisfeita em ver a decisão do senhor governador de que iria ontem mesmo tomar iniciativas no sentido de garantir essa compra para Goiás. Nós temos 7 milhões de habitantes, sabemos que cerca de 5 milhões estão aptos à vacinação, portanto, a nossa tarefa é grande, já que uma quantidade ínfima da população é que foi vacinada até o momento. Não só aqui, como em todo o país, infelizmente. Diferente do mundo todo, que já está vacinando aí numa velocidade muito diferente, já tem países aí com 70%, 80% da sua população vacinada. Então, colegas, a minha fala aqui é no sentido de que, liderados aqui pelo nosso competente, prestimoso presidente, deputado Lissauer, que nós possamos fazer tudo que estiver a nosso alcance para que essa compra das vacinas ocorra o mais rápido possível. As pessoas estão morrendo. São mais de 8.300 famílias hoje em luto no nosso estado. Dia a dia, dezenas de pessoas morrendo por conta da Covid. E esse quadro tende a piorar imensamente nos próximos dias, devido à falta de UTIs, à falta de insumos, de medicamentos, em virtude do colapso da rede de saúde pelo número tão alto de pessoas contaminadas. Portanto, nós aqui, eu creio que hoje tem que ser a nossa prioridade. É saber, senhor presidente, por favor, se eu puder nos informar, e líder do governo, o governador já mandou para esta casa o projeto no sentido de que nós possamos autorizar que ele faça essa compra imediata de vacinas, urgente, do máximo que for possível nesse momento, ou se não, qual é a previsão de que isso aconteça? Se chegar amanhã, no fim da tarde, que façamos uma sessão extraordinária, que nós não podemos descansar, senhor presidente, deputado Bruno, colegas, enquanto não autorizar. Isso tem que acontecer hoje, amanhã, hoje à noite, se for preciso, de madrugada. Não podemos descansar enquanto temos nas nossas mãos a possibilidade de adquirir essa vacina, autorizar esse gasto por parte do governo do estado, gente, que não é gasto, é investimento nas nossas vidas, nas vidas do povo de Goiás, é nossa responsabilidade. Então, que seja esclarecido se
Foi encaminhado, senhor presidente, para casa essa mensagem, esse projeto do governo? Se não foi, qual é a previsão, deputado Bruno, de que venha e que nós possamos imediatamente votar essa questão? Unidos, oposição e base, todos os deputados e deputadas, imediatamente cobrando de que essa atitude do senhor governador venha acompanhada de um plano de vacinação que cumpra os ditames da ciência, da medicina, como o nosso governador muito bem conhece, de todos que precisam mais, de que seja respeitada essa ordem de prioridade, mas que venha em quantidade para todos, gratuita, todas as pessoas que estejam na lista de possíveis pacientes que recebam esta vacina, ou seja, todas as pessoas acima de 18 anos. Que isso seja feito imediatamente, senhor presidente, que a gente não descanse enquanto não votar. Se precisar hoje à noite, de madrugada, que todos nós nos dispuséssemos nesse sentido. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada. Deputado Bruno Peixoto. Parece que não está presente. Deputado delegado Humberto Teófilo. Passa também. Deputado Thales Barreto. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os parlamentares que estão na nossa sessão, os que estão de forma presencial e os que também estão de forma remota. É dentro desse assunto, né? Pelo menos uma coisa clara a gente vê, parece que o governador está nos acompanhando aqui na sessão, delegada Adriana, porque a gente está brigando muito desde semana passada, ele que sempre gosta de enfatizar que é médico, que é o único governador médico do Brasil, e até agora nós não vimos nenhuma medida pontual, diferenciada por parte do governo. Talvez essa aquisição possa ser importante, ser diferenciada, que não seja junto somente com os outros governadores, mas que ele possa, sim, através do seu secretariado, buscar alternativas importantes. Eu lendo algumas matérias hoje nos jornais, 15% do povo chileno já foi vacinado. Chile hoje deve ter uns 20 milhões de pessoas. Independente do número de pessoas, o Chile está comprando vacina desde março do ano que vem, entrou em negociação. Desde março que eles estão entrando em negociação. Nós poderíamos estar hoje tranquilamente muito mais avançados em relação à compra da vacina, a esse trabalho de imunidade que a gente poderia ter. Então, a gente vê, o governo do Estado atrasou, mas está buscando tomar as medidas possíveis. Vejo o secretário de Saúde, na última reunião, e no quadro que ele passou, preocupado, e de uma forma correta, porque hoje nós não temos UTIs, não temos UTI de Pasco, não temos UTI de Unimed, nós não temos UTI particulares. Para arrumar UTI agora, e se algum de nós tivermos algum problema, vamos ter que ir lá para Brasília. Eu arrumei UTI em Brasília particular. Você vai no óleo, que é 50 mil uma UTI diária, não tem hoje UTI para poder ser utilizadas. Aí você vê o prefeito, com toda a desculpa em relação à sua inexperiência política, que tem lá um conselho, Chiquinho, um conselho. Prefeito que não bate na mesa e fala que ele manda ou desmanda, que vai ouvir conselho, não funciona não. Porque amanhã, se tiver problema, vai cair, não é do conselho que ele está hoje não, vai cair nas costas dele. Ele que é o prefeito, ele tem que assumir responsabilidade. Abrir 44, das 7 às 15, quarta a sábado, o que vai acontecer? Quarta, quinta, sexta e sábado vai ser um enxame de gente lá. Vai ficar uma loucura. Bares, nós fechamos. Por exemplo, o Vale São Patrício ali todo está fechado 100%. Eles vão fechar por 10 dias para dar um break na pandemia, um break no coronavírus. Aí o que vai acontecer? Não, o shopping Goiânia está aberto, só 50%. Até quero ver esse controle de 50%. Porque esse povo que está lá no interior, eles vão vir tudo para cá. Ah, lá, Goiânia, os bares estão funcionando também. Todo mundo vai para bar. Ou ele é culpa, Goiânia é referência do interior. Se fecha no interior, o povo vai vir para Goiânia, mãe. Não vai dar conta de segurar, não. E prefeito, que tem que começar a ouvir gente demais. Todo mundo palpitando para tomar decisão. Ó, quando se quer não resolver uma situação, cria um conselho. O conselho é para não resolver. Palpiteiro para tudo quanto é lado. Ou ele assume a responsabilidade que ele, quando se
teve a disposição de ser vice, vice que tem essa função. A partir do momento que o prefeito não pode ser mais prefeito, até em virtude do falecimento do Maguito, que foi uma grande perda que nós tivemos politicamente, agora ele tem que assumir a responsabilidade. Ele tem que saber que ele vai ter que... Ele que é o chefe, o responsável, para poder tomar as medidas importantes em Goiânia. Não tem UTI, eu não aguento mais virar agente de saúde. E toda hora não para. E, não, é IPASG é mais fácil para arrumar. Não é, não. Agora conseguir um UTI pelo SUS, vai sair lá do interior, que vai lá para Caldas Novas. Ele vai sair lá de Sete para Caldas Novas. É uma loucura, é uma situação insuportável. Agora, deixar correr do jeito que está correndo, e eu falo isso que eu vi nos sentimentos, na fala do próprio secretário de saúde, o Ismael. Ele foi muito categórico, ficou muito preocupado com essa situação. Agora, esse decreto mequetrefe que esse prefeito fez aí, não, pelo amor de Deus. Não querendo prefeito fraco, não. Querendo prefeito com pulso firme, que possa estar tomando atitudes importantes para o povo goianiense. Hoje, você vai em Aparecida, com 80 anos já está vacinando, já vamos baixar para 75. Goiânia está ainda lá nos 90, de 85 para cima. Está longe, tem que ser rápido, tem que buscar alternativas para o povo goianiense. E nós vamos estar aqui também cobrando dele. E prefeito, assume a responsabilidade de ser prefeito. Esse negócio de conselho não funciona, não. Obrigado, presidente. Deputado Antônio Gomide. Senhor presidente, nobres pares, pessoas que nos assistem pela TV Alego, hoje nós estamos em nível nacional, na jornada nacional para a vacinação. É um grito de alerta para o Brasil, onde os estados estão se manifestando, onde o Congresso Nacional está se manifestando, onde as assembleias legislativas estão manifestando a necessidade de podermos falar mais alto para o governo federal, lutar para que os governos estaduais e municipais possam verdadeiramente assumir essa postura da importância da vacina já. E ontem à tarde, nessa casa, nós fizemos um grande debate, e a grande justificativa do governo estadual, junto ao líder nessa casa, Bruno Peixoto, deputado estadual, ele dizia: olha, o Supremo Tribunal Federal determinou que quem pode comprar vacina é apenas o governo federal. Como o estado e os municípios não podem comprar, então nós não podemos falar sobre isso. Pois é, em menos de uma hora saiu a decisão do Supremo Tribunal Federal e caiu por terra o discurso do líder do governo, porque agora o governador Ronaldo Caiado, caindo a máscara dele, ele vai precisar correr e comprar as vacinas, porque agora não tem mais desculpa. Se ele não comprar a vacina, ele vai assumir a omissão daquilo que ele conseguiu já nesses 2 meses atrás, quando se aliou ao ministro Eduardo Pazuello. Só que agora o Supremo está dizendo: não, os governadores e os prefeitos podem comprar. E aí, interessante, eu não sei se deu tempo dele conversar com a bancada aqui de deputados estaduais dele, mas ele já anunciou, dizendo: olha, eu vou colocar um projeto de lei na Assembleia de 60 milhões para que a gente possa adquirir 1 milhão de doses. Pois bem, nós temos aqui em Goiás mais de um mês, onde o governo federal mandou 350 mil doses, 350 mil doses. Nós em Goiás temos uma população de 7 milhões e 113 mil pessoas. Nós sabemos, e os epidemiologistas dizem, que para se ter uma vacina, uma cobertura razoável, precisa ter a vacinação de 70%.
70% são 4.979.000 habitantes. E eu fico me perguntando, será que o governador Bruno Peixoto não está sabendo fazer a conta? Será que a matemática dele não está certa? Ou não está tendo gente lá na economia para poder dizer isso? Porque não é possível. Ora, o que é mais importante nesse momento em Goiás? Salvar vidas. Salvar a economia significa vacina. Salvar vidas das pessoas significa vacina. Então nós precisamos buscar recursos no Estado que nós temos para aprovar nessa casa, para que as pessoas sejam vacinadas. E aqui é fácil de pegar o dado. Eu fiz questão de pegar aqui a ata do dia 8 de dezembro, quando a secretária de Economia, Cristiane Schmidt, esteve nessa casa. E sabe o que ela disse, deputado? Ela disse o seguinte: nós estamos com superávit primário de 1.800.000.000. Isso no mês de agosto, sem o último quadrimestre. Então nós vamos estar agora acima de 2,5 bilhões de superávit. E o governador vai chegar e apresentar aqui um projeto de 60 milhões. Ora, se tem um superávit de mais de 2 bilhões, por que nós aqui não fazermos verdadeiramente uma força-tarefa para chegar à vacina e aprovarmos aqui 3 mil doses, 3 milhões de doses aqui nessa casa, ou seja, 180 milhões, do qual nós temos o recurso que a secretária veio aqui e demonstrou. Então eu quero aqui chamar o bom senso aos deputados estaduais, para que a gente não passe batido na questão tão importante que é salvar vidas aqui em Goiás. Deputado Hélio Souza. Senhor presidente, deputado Lissau, senhores deputados, eu vejo que, pelo menos, aquilo que a Assembleia tem feito, através dos deputados, não necessariamente de oposição, mas todos aqueles que manifestaram a necessidade que se tenha um combate frontal e que, com certeza, nós possamos estar em melhor situação do que estamos. Eu escutei atentamente o deputado Thales Barreto, a deputada Adriana Corse manifestar, acompanhei e tenho acompanhado a deputada Leda Borges e os demais deputados. Na verdade, essa guerra, nós já sabemos qual que é a arma que pode decidir a vitória do povo goiano, é a vacina. É muito mais barato você gastar o que for necessário para comprar as vacinas, para imunizar, principalmente a população prioritária nesse momento, do que fazer o custeio dos nossos hospitais e a perda da mão de obra, a atividade comercial sendo bloqueada, enfim, o mais barato é fazer a vacina. Nós sabemos que cada governante pensa da sua maneira, e logicamente que Goiás tem um governador que é médico, que sabe muito bem que ele só tem essa chance de dar uma resposta para o povo goiano comprando as vacinas. Eu acompanhei o noticiário de que seria liberado 60 milhões com autorização da Assembleia para adquirir uma vacina, e é lógico que é pouco. A própria secretária da Economia disse que no ano passado, mercê da pandemia, das possíveis perdas de arrecadação que acabou não acontecendo, Goiás recebeu a mais 1,8 bilhão de reais. Então, logicamente que continua recebendo. Logicamente que em janeiro e fevereiro o governo federal deve ter continuado com seus repasses, e esse valor de 60 milhões é muito pouco. Eu entendo que o governo do estado, ao invés de pedir 60 milhões, deveria pedir um valor muito superior para que se gastasse até 200, 300 milhões dentro da possibilidade do caixa do estado. Já estaria com o autorizo da Assembleia, que nesse momento todos querem dar, e está doido para dar esse cheque em branco para o governador do estado comprar as vacinas.
Eu sei que ele tem motivo de preocupar com a responsabilidade civil, mas para isso a legislação já está buscando aí, através do Senado, um paliativo do que seria os riscos da vacina e, logicamente, que nesse momento não se pode discutir se vamos ou não liberar. A proposta da deputada Adriana Costa, ela é dos 41 deputados. Se chegar hoje, se chegar a necessidade de virmos à noite, eu não tenho dúvida que os deputados estarão lá para votar, porque sabe que essa guerra ela só pode ser vencida com as vacinas. E um dia a mais, um dia a menos, conta muito, porque nós estamos perdendo aí, todo dia, dezenas de goianos. E, infelizmente, quem conhece o sistema de contaminação de vírus sabe muito bem que um contamina 10, 10 contamina 100, 100 contamina 1000. É o que está acontecendo em Goiás nesse momento. Então, perdemos o controle das medidas de precaução. Não adianta pensar o contrário. A Câmara de Goiânia tem uma medida sábia de suspender de uma maneira definitiva durante um período para que se adequasse à realidade da Câmara com a realidade daquilo que está acontecendo. E eu vejo que essas medidas elas são necessárias e são prioritárias. Mas, resumindo, o que nós precisamos, e a única arma que nós temos é a vacina, e, portanto, eu rogo ao nosso governador que tenha sensibilidade, mande para a Assembleia o mais rápido possível essa liberação e que ela não seja apenas de 60 milhões. Pense grande, num projeto grande que talvez seja o mais importante da história do povo goiano. É o anseio que todos estão tendo. Para nós não interessa de quem é essa vacina, se ela é do governo federal, se ela é do governo de São Paulo, se ela é do governo federal. O que o povo quer é ser vacinado. E para nós seria um orgulho dizer que o governador do estado, que é médico, teve a sensibilidade de dar essa segurança da vacinação. Deputado Hamilton Filho. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas deputados. Boa tarde especial a todos aqueles que nos assistem, né, pelas redes sociais, pela TV Assembleia, pelo YouTube. Senhor presidente. Presidente, quero também manifestar e falar sobre essa discussão desta tarde, que é muito oportuna, sobre as vacinas. Alguns colegas, né, estão, ao meu ver, ao meu sentir, né, meio que querendo politizar esse assunto, trazer uma situação estranha em relação a esse assunto que é tão importante, tão sensível, né, para o estado de Goiás. O governador fez a solicitação, anunciou na imprensa a solicitação de 60 milhões de reais para adquirir vacinas. Senhor presidente, a vacina, ela é algo que mais queremos imunizar toda a população goiana, em especial as pessoas de risco, né? Em especial os idosos, agentes profissionais da saúde, professores, né? Então, isso é o nosso objetivo. Esse objetivo é comum. É o objetivo do PT, do PSDB, do DEM, de todos os partidos, todos os deputados. Ninguém pensa em contrário. Mas a vacina, presidente, não adianta a gente querer politizar, achar que poderíamos comprar uma quantidade muito maior, porque não existe essa vacina no mercado à disposição, né? 3 milhões de doses, 5 milhões de doses, não tem essa vacina aí à disposição, né? E eu tenho certeza, e já tive contato com o secretário Ismael Alexandrino, ele vem fazendo tratativas com esses laboratórios há algum tempo já. Isso não começou hoje, não começou ontem, não começou com a decisão do STF. E já vem acontecendo há alguns dias, fazendo essa tratativa, buscando onde é possível, buscando formas de atingir o objetivo que é comum de todos nós. Não é um objetivo apenas do governo. Toda a Assembleia, todo mundo, essa pauta convergente de buscar resolver esse problema. Então, certamente, se a solicitação será para 60 milhões de reais, é o valor que é possível comprar agora. Porque tem algumas coisas, Álvaro, que não basta ter o dinheiro para comprar. Não basta ter apenas o dinheiro no bolso, o dinheiro na conta para efetuar aquela aquisição. É preciso ter condições de entrega. A gente não precisa politizar o assunto, achar que estamos aqui trazendo a invenção da roda.
Esse é um assunto que todos nós queremos a vacina, certamente será aprovado da forma mais célere possível na Assembleia, como foi falado aí, de manhã, de tarde, de noite, sábado, domingo, feriado. Iremos resolver essa questão o quanto antes e da forma mais célere possível. Mas não adianta querermos aqui politizar o assunto de uma forma para jogar, criar uma celeuma, poderia ser mais, poderia ser menos. A vacina, como eu disse, não basta ter o dinheiro, não basta querer comprar, precisa criar condições técnicas de entrega. Eu tenho visto, não só em Goiás, no Brasil e no mundo, a vacina não chegou para todos ainda, não houve condições logísticas de fabricação, de realmente produção dessa vacina. Então, pessoal, vamos buscar trabalhar de mãos dadas com o governo, buscar dentro daquilo que é possível a solução. Eu entendo que politizar esse assunto, querer criar cortinas de fumaça nesse assunto, não é o melhor caminho. Então, vamos aguardar a chegada do projeto e, como os demais colegas, me coloco à disposição para que, naquilo que pudermos, agilizar a tramitação, entregar ao Estado questões orçamentárias e possíveis de adquirir essas vacinas, o faremos. Então, esse era o meu posicionamento, senhor presidente, e muito obrigado. Perfeitamente, deputado. Deputado Bruno, Vossa Excelência quer falar no pequeno expediente? Tem a palavra deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, nobres pares, o que me traz à tribuna hoje é uma notícia positiva. Acabei de postar no grupo dos deputados, nosso presidente Lissauer, deputado Humberto, todos os deputados da base, empenhados em ajudar o nosso governador a respeito das vacinas. De igual modo, os deputados da oposição. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal, nosso governador imediatamente agiu. Enviou para esta casa o projeto de lei, pedindo sim autorização da casa para a aquisição de vacinas, no montante de 60 milhões. Quero pedir aqui ao nosso presidente e a todos os pares, base e oposição, para que possamos apreciar ainda hoje na comissão mista, se nosso presidente concordar, convocarmos sessão extraordinária, votarmos. É um projeto relativamente simples, mas de grande importância para o Estado, de grande importância para os goianos. Possamos votar em matéria em sessão extraordinária ainda hoje, em primeira, amanhã em segunda, e encaminhando o autógrafo para o governador, amanhã no período noturno após a sessão, ou na sexta-feira. Entendo de grande importância e um marco, não apenas para o governador, mas também para a Assembleia, independentemente de ser base ou oposição. Deputado Antônio Gobide, deputada Leda, alternaram na tribuna, cobrando o programa de vacinação, inclusive elogiando a atitude do nosso governador Ronaldo Caiado, independentemente de ser oposição, pela atitude de aquisição das vacinas. Então, quero pedir a compreensão de todos para que assim possamos agir. Quero também aqui tecer críticas ao governador do Distrito Federal na sua atitude. No mais, entendo que Distrito Federal, boa parte que ali se encontram, são goianos. Não vejo necessidade de fechamento de fronteiras, pelo contrário, nossos irmãos do Distrito Federal estão sim de mãos dadas e caminhando juntos. Não há de se dizer problema do Distrito Federal, problema de Goiás. Como a Leda sempre disse, também o deputado Cambão, que são do entorno, os problemas são únicos. Não há de se diferenciar. O que temos que fazer é juntos resolver os problemas. Então vai aqui minha crítica ao governador do Distrito Federal por anunciar a possibilidade de fechamento em relação às fronteiras com o estado de Goiás. Senhor presidente, não quero me alongar, até mesmo porque temos matérias a serem votadas.
Muito obrigado a todos. Deputado delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, todos os colegas parlamentares que estão aqui de forma presencial e também remota, a quem nos acompanha aqui pela TV Alego e também nas nossas redes sociais. Primeiro, gostaria de parabenizar os colegas deputados aqui da oposição, deputados aqui, a Leda Borges, delegada Adriana Corsi, Antônio Gomide, que ontem fizeram um destaque em relação, cobrando a vacinação aqui do governador Ronaldo Caiado. Essa é uma oposição construtiva e inteligente e que sempre nós defendemos aqui. Hoje eu ouvi aqui o líder do governo falar, hoje de uma forma menos emotiva. Ontem o líder do governo, Bruno Peixoto, imbuído assim de muita emoção, e utilizando até mesmo de recursos teatrais, fez um pronunciamento que eu fui até cerceado aqui de rebater alguns pontos, pedi a discussão da matéria, questão de ordem, e não fui atendido. Mas hoje só gostaria de destacar novamente a CPI das interferências. Parece que quando fala em CPI das interferências, governador Ronaldo Caiado já aciona a sua tropa, já aciona a tropa já. Repito, a CPI visa, líder do governo, apurar supostas interferências em investigações presididas pela Polícia Civil. Nós conseguimos as assinaturas suficientes, não há possibilidade jurídica de retirar, e quando Vossa Excelência vem e fala do direito de trocar o delegado-geral. Claro, nós temos aí, o governador tem a discricionariedade de exonerar o delegado-geral. Ocorre que nós temos as limitações, deputado Bruno, nós temos que fundamentar se não há um interesse público e se era alguma coisa por trás desta exoneração, isso tem que ser investigado. E não foi só a exoneração do delegado-geral, foi a remoção de delegados, de delegado da Delegacia de Combate à Corrupção. E quando o senhor vem me cobrar as questões do governo federal, eu gostaria de cobrar também do senhor algumas promessas do governo estadual. E a redução do ICMS do combustível, as alíquotas, a promessa de redução, só ficou no discurso. O DIFAL, cadê o fim do DIFAL, considerado inconstitucional pelo próprio governador? Ora, cadê o aplicativo Olho na Bomba? Vossa Excelência pediu o visto e devolveu a matéria. Um aplicativo de grande importância. Cadê a PEC da inamovibilidade dos delegados de polícia? A inamovibilidade é aquela que torna rígida a remoção dos delegados. Vossa Excelência também pediu vista e não devolveu. Eu achei, chamou a atenção quando o deputado Bruno pediu a CPI no meu gabinete. E coincidentemente meu gabinete é 15. Olha só quanta coincidência. 15 do partido do líder do governo, que aliás, nem está ao lado dos colegas partidários. Seria até um contrassenso, o deputado Bruno pediu a CPI no gabinete 15, né? Onde que ele é líder do governo e está ao lado do governador Ronaldo Caiado. Gostaria então de deixar um pedido aqui ao líder, ao governador Ronaldo Caiado, que faça um planejamento, uma política financeira, fiscal, econômica, ajudando aí os pequenos empresários, que estão aí fechando as portas mais cedo. Quantos já faliram? Gostaria que o governador cumprisse as suas promessas. E gostaria que o governador não interferisse aqui na CPI das interferências. Olha só, não interfira na CPI das interferências. Vamos investigar, não tem nada a esconder.
E repito, vocês não serão maioria na CPI? Serão. Então, fica aqui a dica. E vamos cumprir as promessas. Faça cumprir as promessas do governador Ronaldo Caiado. A população está pedindo isso. No mais, muito obrigado, flagrante neles. Encerrado o pequeno expediente, eu passo a palavra ao primeiro secretário para proceder à leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Senhor presidente, projeto de lei 35, que dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecedor de produtos e serviços manterem em seu banco de dados a nota fiscal e o termo de garantia do produto ou serviço fornecido pelo prazo de garantia contratual dado ao consumidor. Projeto da Leda Borges. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 36, de autoria da deputada Mauri Ribeiro, revoga inciso 2, 3 e 5 do artigo 15 da Lei 15.704, de 20 de junho de 2006, que institui o plano de carreira de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 37, de autoria do deputado Alisson Lima, cria o programa de auxílio emergencial com transferência direta de renda para dirimir os efeitos da pandemia no estado de Goiás. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 38, o delegado Humberto Teófilo dispõe sobre o prazo de validade do laudo médico pericial que atesta o transtorno do espectro autista. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 39, delegado Humberto Teófilo, que altera a lei 19.587, 10 de janeiro de 2017, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no âmbito da administração pública. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei número 40, Vinícius Cirqueira, acrescenta o inciso 10 ao artigo 10 da Lei 17.477, de 25 de novembro de 2011. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 41, de autoria do deputado Carlos Cabral, declara de utilidade pública a entidade que especifica. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei 42, Rubem Marques, altera a lei 20.873, de 8 de outubro de 2020, que institui a política de atenção e direitos ao portador de síndrome da fibromialgia e doenças reumatológicas. Está em votação. Os senhores deputados que entenderem ser o mesmo objeto de deliberação, queiram ficar como estão. Aprovado preliminarmente a publicação e, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Somente esses projetos, senhor presidente. Perfeitamente. Senhores deputados, há uma devolução de um projeto votado na comissão mista, feita pelo deputado Humberto Aidar e solicitada a inclusão na pauta da ordem do dia. Eu quero solicitar a apreciação do plenário. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Passo a palavra ao senhor primeiro secretário para proceder à leitura da matéria constante da ordem do dia. Processo em fase de primeira discussão e votação, 1540, Governadoria do Estado dispõe sobre o índice de atualização monetária nas situações que especifica para o ano de 2021. Essa matéria, senhores deputados, exauriu o decurso de prazo ontem, pelas discussões, através do deputado Cambão, que não está presente hoje, então não tem como ele usar da tribuna para falar os outros 8 minutos. Então, encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico para votação. É matéria de índice de atualização monetária da Governadoria. Está liberado para votação, senhores deputados. Já podem votar, tanto na híbrida como presencial.
vocês não votarem em bloco, né? O deputado está querendo discutir aqui já o 767. Não, o veto destacado não vai votar hoje. Ah, vai, não. Tem que fazer esse é destacado. Esse é destacado. É só quando for colocado. Perfeito. Deputados, vamos proclamar o resultado. Tem alguns que não votaram ainda, mas já tem voto suficiente, 23 votos, sendo 22 favoráveis, uma abstenção. Está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 3312, Tribunal de Justiça, altera os anexos 9, 12 e 13 da Lei 17.663, de 14 de junho de 2012 e da outras providências. Está em discussão. Para discutir, deputada Leda Borges. Deputado Álvaro, eu vi que Vossa Excelência pediu questão de ordem, eu estava sem o fone aqui. Eu vou dar uma questão de ordem até que a deputada Leda chegue para discutir a matéria. Tem a palavra o deputado Álvaro Guimarães. Presidente, era para te cumprimentar aí porque eu não estava conseguindo votar, mas depois deu certo, eu votei. Muito obrigado pela atenção, não tem nada a declarar por enquanto. Muito obrigado. Tá bom, muito obrigado. Tem a palavra a deputada Leda Borges. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, minha colega deputada Adriana Corsi. Hoje eu quero fazer deferência ao deputado Humberto Aidar, que na presidência desta casa, interinamente, nos devolveu o direito dos 10 minutos de discussão, que são fundamentais para aqueles que gostam de usar a tribuna e se colocar diante dos projetos e diante da realidade do Estado. Muito obrigada pelo senhor ter nos devolvido esse nosso direito, né? Essa nossa prioridade em poder discutir matérias. Muito obrigada. Eu sou favorável a esse projeto do Judiciário, da questão dos cargos, de extinção de cargos e criação de outros para adequação do Poder Judiciário. Quero retomar sobre a questão das vacinas e sobre a questão da minha região. Cumprimento também quem nos assiste pela TV Assembleia. Eu fiquei estarrecida, mais uma vez, com o comportamento dos governantes em uma região conurbada, que é a região metropolitana do Distrito Federal, a região que eu moro, a região que eu represento. Já é a segunda vez que nós passamos por situações difíceis nesta pandemia. Primeiro foi a primeira onda, agora com a segunda onda, e os dois governadores não aprenderam a sentar e discutir a região. Na primeira onda da Covid, os dois governadores não se entenderam. Enquanto Brasília fechava o entorno todo aberto, a parte de entretenimento, de bancos, portanto, aquela comunidade que é limítrofe a Goiás, de Brasília, toda ia para Valparaíso, Novo Gama, principalmente Valparaíso, que há uma questão bancária muito forte. Nós temos 6 agências bancárias, faculdades, casas noturnas muito boas. Portanto, a primeira onda, os dois governadores, tanto o Ibanez de Brasília, quanto o governador Caiado, não sentaram, não definiram protocolo igual, ou um protocolo único, que é o correto para aquela região. Agora, aí as consequências vieram. A nossa região está em situação de calamidade. Brasília agora está em situação de equilíbrio, de estabilidade nos casos de Covid. Agora a segunda onda, mais grave ainda para a região, e os dois governadores começaram a se alfinetar
Um fala uma coisa, o outro rebate. O tempo que eles gastam de falar é o tempo que eles deveriam ter sentado. Nós estamos tratando de uma região do entorno sul, sem contar o entorno norte, senhor presidente. E o senhor presidente Lissauer, que eu sei que será representante daquela região, com o meu apoio, inclusive. Não, nós temos mais de 800 mil cidadãos. Nós precisamos, presidente, de um protocolo único. E para um protocolo único, há necessidade dos governantes sentarem. Vi que Vossa Excelência participou de uma reunião com o secretário de Estado, Ismael Alexandrino. Ontem fiz deferência a ele, mas ele não é o chefe do Poder Executivo Estadual. E os dois chefes, Ibanez Rocha e Ronaldo Caiado, nunca se entenderam. Já é a segunda vez que ficam trocando farpas e não sentam. E não definiu o protocolo. Minha cidade está sem protocolo, região inteira está sem protocolo. Ninguém sabe o que faz. E um agravante, a variante britânica de Goiás foi detectada em Valparaíso de Goiás, na minha cidade. 2 casos que Goiás tem da variante britânica são de Valparaíso de Goiás. E a região, os 2 governadores discutindo quem fala o quê. Não porque eu sou médico, não porque o outro é não sei o quê. Olha, a população, só hoje, doutor Antônio, eu recebi 3 telefonemas de UTI, sobre UTI. E eu tenho dito, infelizmente, não tem como. Não tem como. Nós, naquela região, vamos entrar em colapso. Não há como Brasília criar um protocolo e o entorno outro protocolo. Eu tenho falado disso desde a primeira onda da Covid. Desde a primeira onda. E só vem se agravando. Portanto, a gente sabe dos interesses políticos. E aí eu ouvi meu colega lá de Anápolis falar antes um pouco que nós estamos politizando. Não. Nós estamos reivindicando. Nós estamos alertando. Nós estamos trazendo para o plenário o que vivenciamos quando vamos para a nossa base. Nós não estamos politizando, não. A vida não pode ser politizada. E essa pandemia foi politizada desde o seu primeiro dia no Brasil. Negaram e já morreram 300 mil brasileiros quase. Quantos mais vão morrer para que haja vacina para o povo brasileiro, para o povo goiano e para o povo da minha região, de Goiás como um todo? Senhor presidente, eu sei do seu carinho pela minha região. Eu sei que eu vou apostar as minhas fichas também em Vossa Excelência, na região. Mas precisa que o governador Caiado sente com o governador Ibanez, num gesto de cooperação, num gesto republicano, democrático, num gesto de responsabilidade com o povo goiano e com o povo candango, e defina um protocolo único para a região e para Brasília. Nós temos mais de 40% da nossa população que vai a Brasília todos os dias trabalhar, fazer riquezas para Brasília, levar sua mão de obra qualificada para Brasília. E não querem gastar 1 hora, que seja 2 horas, para mostrar, no mínimo, que estão unidos, preocupados com a vida desta população. Nós precisamos, governador Caiado, que o senhor vá. O senhor disse numa entrevista que não vai descer a esse nível. O senhor tem que descer pelo povo.
O senhor fala em nome do povo. O senhor age para o povo, pelo povo e com o povo. Por isso foi eleito, com os compromissos de zelar. E a nossa região do entorno, se não for vista desta forma, vai ser uma região que vai dar a zero ao Estado problemas de saúde pública com esta pandemia. Faz uma semana que o Ismael Alexandrino sentou com os prefeitos, quase uma semana, juntamente com o presidente desta casa. Se forem lá, não há protocolo, não há a comunidade, os comerciantes, os bancos, ninguém sabe o que fazer. E não adianta fechar o entorno, Brasília aberto, ou Brasília fechada e o entorno aberto. Assim, nós passamos pela primeira onda. Por isso, não resolveu. Protocolo único. Eu conheço a região, senhor presidente Nobres Pares, Adriana, como ninguém. Eu moro efetivamente há 28 anos no mesmo lugar. Conheço como ninguém. E nós estamos precisando ser ouvidos. Nós precisamos ser Fila. Quanto mais entrar na fila primeiro? Deputada Leda. Não, deu os 10 minutos, não deu? Deu os 10? Não, deu os 10 minutos. Encerrada a discussão, está em votação. Vossa Excelência quer encaminhar voto? É só 10 minutos? Não. Lissau, é só 10 minutos? Então, está encerrada a votação. Eu solicito a liberação do placar eletrônico para votação. Quem que liberou 10? Deputada Mauri tem a palavra. Para reafirmar, no projeto passado eu não consegui votar. Se o senhor pudesse registrar o meu voto aí como sim, por favor. Nesse agora eu já consegui votar. Está registrado, deputado. Mas está votando aqui, deputado. Lentamente, mas está aparecendo. Às vezes é questão de internet, isso às vezes dá um delay mesmo. Eu queria pedir aos parlamentares que estão online que possam, com talento o sistema já, possam votar um pouquinho com mais agilidade. Gustavo Seba, Hélio de Souza, Thales Barreto, Paulo César, Cário Salim, Vinícius Cirqueira, Humberto Teófilo, Major Araújo, Paulo Trabalho, Tiago Albernaz, Zé Carapô, Júlio Pina, Lucas Calil, deputado Antônio Gomide, Vimontes Cruvinel, Cláudio Meirelles e Jefferson Rodrigues. 20. Só esperar o deputado Antônio Gomide voltar, para nós proclamarmos o resultado. 23 votos, 24 votos agora, está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Projeto 1539, Governadoria do Estado, altera a Lei 20.414, de 22 de janeiro de 2019, que dá denominação ao próprio público que especifica. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação.
23 votos. Está aprovado em primeira discussão e votação. A segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 1541, cria e denomina as escolas do futuro do Estado de Goiás e os colégios tecnológicos do Estado de Goiás, COTEX, da outras providências. Está em discussão. Para discutir, deputada Leda Borges. Senhor presidente, nobres pares, deputada Adriana, eu não votei, a primeira votação eu votei favorável com todas as observações que eu fiz. Acho 2 projetos medíocres, mudar nome. Quem muda nome não quer ter história também. Mudar nome, mudar conceito, tem que construir mais, governador. O senhor não construiu nem o ITEGO até hoje. O senhor não construiu nada na educação até hoje. Se o senhor entregou alguma coisa, entregou o que já estava sendo construído. E quer trocar de nome. Digo ao senhor mais uma vez, o ITEGO de Valparaíso está com 94% das obras concluídas. Faltam 6%, que o senhor está no 3º ano e não pregou um prego lá. Eu preciso entregar o ITEGO para o povo. São 1.200 vagas para os alunos. Sou favorável ao projeto. Não sou favorável a destruir a história de gestores anteriores, porque o senhor não vai querer que se destrua a sua. Isso é bobagem, é mediocridade. Né? Então, eu sou favorável porque é tão medíocre isso, que eu vou ser favorável, tão medíocre que é. Uma pandemia dessa, o senhor encaminhando projeto para cá para mudar nome de ITEGO, de instituto. O senhor tem que pôr para funcionar, garantir o funcionamento desses institutos, dos ITEGOS. É igual eu falei dos restaurantes cidadãos. Não adianta falar restaurante do bem. Todo mundo conhece como restaurante cidadão, então isso para mim é bobagem, senhor presidente. Eu só quero concluir o que eu estava dizendo. Para mim o mais importante hoje é a vacina. É o povo, é a vida. O que eu quero mais uma vez pedir ao governador Caiado, desça, mesmo que o senhor ache que o senhor está se rebaixando, não está, e marque uma agenda com o bendito governador de Brasília, o Ibanez, reúna com os prefeitos, junto com o Ibanez e o senhor, para o senhor demonstrar que o senhor está preocupado com a nossa região. Esse é um ato simbólico. Não adianta o senhor ficar de cá, acusando o governador de Brasília, e o de Brasília acusando o senhor. Tenha um atos políticos, gestos. O senhor tem que demonstrar que gosta da minha região. Isso eu já disse ao senhor. Então, se o senhor continuar com essa atitude de empáfia, igual a do governador do Distrito Federal, o senhor não está demonstrando gesto de humildade. E quem se põe à disposição do povo tem que ser humilde. Tem que, em nome do povo, engolir muito sapo, engolir muita coisa. E ir e definir o protocolo da minha região, que é uma região conurbada, é a região metropolitana de Brasília. Não tem como, o povo está se sentindo só, o povo está se sentindo sem caminho, sem rumo, nessa pandemia, na região, pelo menos na região do entorno, onde eu vivo e convivo com as pessoas. Como a vacina que nós tanto insistimos com Vossa Excelência, eu aqui até quero insistir mais, junto à mesa diretora, senhor presidente. Coloque 120 milhões, Bruno.
Ao invés de 60 milhões, veja com o jurídico, coloque 120 milhões. Porque nós precisamos imunizar mais de 4 milhões de cidadãos goianos, porque é 70% da população. E não podemos esquecer que precisamos, portanto, de no mínimo 8 milhões de doses, porque é a primeira dose e a segunda dose. O senhor, como médico, governador, sabe disso. Já gostamos do seu gesto com o projeto de lei para esta casa, tanto que votaremos favorável. Agora, pense, base, coloque 120 milhões, que nós teremos a garantia de atender a população, uma parte dela, com 600 mil moradores, 600 mil goianos, com as 2 doses, porque sabemos que vai demorar para chegar um pouco, no mínimo 30 dias, para chegarem essas doses a Goiás. E também gostaria de aproveitar, senhor presidente, nobres pares, deputada Adriana e aos que nos assistem. Gostaria de requerer, senhor presidente, que fosse colocado como nos grupos prioritários os profissionais que têm ou que sofrem a questão da periculosidade. Profissionais que vivem a periculosidade nas suas profissões. E aí, senhor presidente da Saneago, eu creio que a Saneago também pode adquirir vacinas, porque é uma autarquia, né? Então, eu gostaria de sugerir ao competente presidente da Saneago, doutor Ricardo, que também faça essa compra de vacinas pela própria Saneago, para garantir a vacinação dos funcionários que têm na sua vida profissional, no dia a dia, a questão da periculosidade. Vai aqui mais essa sugestão, mais este pedido à presidência da Saneago, para que adquira, com recursos próprios da companhia Saneamento, as vacinas para garantir a vida dos seus funcionários. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Sou favorável a esse projeto, mas sou contra esta ideia de que, para alguém crescer, tem que pisar no pescoço dos que já foram. Todos colocam tijolos na história de um povo. Todos que assumem deixam a sua história de construção, deixam os seus legados. E não é tirando o nome do ITEGO, tirando o nome do Instituto de Dança, né? É que nós vamos lembrar que quem fez tudo isso foi o governador Ronaldo Caiado. A partir do momento que Vossa Excelência, governador, começar a construir, a inaugurar, e a gente vê o senhor lá nos municípios fazendo isso, aí sim o senhor começa o seu legado de governador. Não é isso? E eu discordo do meu colega lá do Nordeste goiano, que disse que a saúde não era regionalizada e sim centralizada. Tudo que se inaugurou em saúde é o que já tinha planejado e que já estava começado ou a ponto de conclusão, a exemplo do município de Posse. Acompanhei muito de perto a gestão, porque a compus, e posso dizer que nós priorizamos a regionalização. Não demos conta de concluir a regionalização, mas que o nosso pensar sempre foi, por isso planejamos, e hoje estão executando. O nosso colega deputado Álvaro sabe muito bem disso. Então, hoje eu falei de vários temas e digo, voto favorável, mas um voto desnecessário em projetos desnecessários do governo do Estado de Goiás. Muito obrigada. Encerrada a discussão, está em votação. Para encaminhamento de voto, deputado Alisson Lima. Pode, mas é porque ele me avisou que Vossa Excelência ia encaminhar. Quer discutir? Revogo o despacho. Para a discussão, deputado Alisson Lima.
Deputado Aires, o deputado Bruno Peixoto está mandando um abraço para Vossa Excelência. Boa tarde, presidente. Tenho um carinho muito grande pelo líder do governo, Bruno Peixoto, mas dizer para ele que sou 100% oposição até o fim. Dispenso beijinhos e coraçãozinho, Bruno. Queria declarar aqui que sou favorável ao projeto de lei em questão, presidente. Manifestar favorável aqui o meu voto em relação ao projeto de lei. Aproveitar essa imensa audiência da TV Assembleia e também da TV Brasil Central, que retransmite aí as nossas sessões. Também quero aqui falar junto com a deputada Leda, com o deputado Gomide, vejo muito também a deputada delegada Adriana Corsi. A gente aprende a dar mérito a quem tem mérito, que é uma das pessoas mais aguerridas nessa questão da vacina aqui no estado de Goiás, e queria também aqui declarar que o projeto chegando aqui na casa, voto a favor de imediato nesse orçamento de 60 milhões. Porém, concordo com os deputados da oposição de que o orçamento seria melhor, pelo menos se dobrasse, 120 milhões aí, mínimo, para a gente poder começar uma campanha de vacinação ampla e eficiente para a população do estado de Goiás. Nós estamos aí com menos de 3% de nossa população imunizada aqui no estado, primeira dose ainda, ou seja, um número praticamente irrisório diante dos 6 milhões de goianos. Nessa velocidade, se formos esperar o governo federal imunizar a população, certamente são pelo menos 2 anos aí. E se o governo de Goiás fizer uma manobra aí, apenas para poder sinalizar para a sociedade que vai vacinar aqui no estado, esperando os lotes de vacina do governo federal, o calendário de vacina do governo federal, sem dúvida também nós teremos um prejuízo muito grande em termos de vidas. E nesse ponto eu concordo aí com o deputado Antônio Gomide, que fez um brilhante comentário agora há pouco aqui na tribuna. Então, chegando o projeto, e torço para que chegue ainda hoje, me parece que vai chegar a qualquer momento, meu voto, sociedade, é favorável aos 60 milhões. Ainda que, abrindo parênteses, eu vejo que o orçamento é muito pouco. Deveríamos pelo menos dobrar 120 milhões para poder imunizar aí pelo menos 1 milhão de goianos na primeira e também na segunda dose. Aproveitando aqui o tempo na tribuna, presidente, eu vi que a Câmara Municipal de Goiânia entrou numa pauta essa semana que obrigatoriamente deveria ser nossa. Inclusive, eu já cobrei o líder do governo que, em comum acordo com a mesa, com Vossa Excelência, presidente, devolva para essa casa, para o parlamento, para ser votado aqui o PL 2280, que é o projeto que autoriza as vans escolares a rodarem na região metropolitana em período emergencial. Hoje a CMTC, Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, aliás ontem, manifestou uma nota pública dizendo que o sistema está falido, presidente Lissauer, há décadas, e que as empresas de ônibus não conseguem transportar as pessoas sentadas. Esse assunto que é nosso, desse parlamento, está sendo discutido na Câmara Municipal, mesmo sabendo que o assunto é nosso aqui da Assembleia Legislativa. O PL 2280 está arquivado, está engavetado, alguma coisa aconteceu aqui na casa que ele não mandou. Projeto 2280, sociedade, para quem não sabe, ele foi apresentado no ano passado aqui, autorizando o uso de vans escolares para poder rodar no transporte coletivo de forma emergencial, durante o período de calamidade pública. São 1.200 vans rodando aqui em Goiânia, na região, na grande região metropolitana, com capacidade para transportar dezenas de milhares de pessoas sentadas, com ar-condicionado, com o mesmo valor tarifário. Até agora não consegui entender o chiado que entrou, o que foi que entrou, que esse projeto não andou aqui na Assembleia Legislativa. Agora, eu não vou ficar aqui forçando a barra 24 horas por dia, falando aqui para os deputados desarquivarem o projeto, tirarem da gaveta, colocarem em votação. Não, eu acho que é cada um com a sua consciência. Agora, como o assunto voltou novamente a ser destaque na imprensa local,
como a Câmara Municipal está votando lá, votou hoje, em primeira votação, um projeto de autoria da vereadora Sabrina Garcês, eu, que fui o deputado, que puxou esse movimento aqui na Assembleia, que apresentou o primeiro projeto de lei, estou reivindicando aqui agora, ao vivo e a cores, sociedade goiana, para que o líder do governo desobstrua esse projeto de lei em comum acordo com a mesa diretora, converse com o presidente, que libere esse projeto para ser votado aqui. Nós, deputados estaduais, temos essa obrigação. O assunto é região metropolitana, transporte coletivo, e se nós criamos a Lei Complementar 139, lá de 1999, que criou a região metropolitana, qual que é o sentido de nós não termos legitimidade para poder tratar de leis aqui específicas do transporte coletivo? Não faz sentido, sociedade. O argumento foi esse aqui no ano passado, que nós, deputados estaduais, não podemos legislar sobre transporte coletivo na região metropolitana. Segundo os deputados, a interpretação deles é de que é um assunto municipal. E aí eu volto a falar, deputado Gomide, que a região metropolitana foi criada nesse parlamento aqui. Então, se nós criamos a região metropolitana, não tenho dúvida, deputado Antônio, de que nós temos o poder de legislar sobre transporte coletivo. Está lá, inclusive no corpo da lei. Nós, deputados estaduais, temos a autonomia de legislar sobre uso do solo, saúde pública, moradia, transporte coletivo, tudo em relação à região metropolitana. Então chega um momento que o estopim acaba passando do limite. As pessoas não têm como andar mais dentro de ônibus lotado. É um ambiente nocivo para a contaminação da doença. Nós temos uma carta na mão aqui, que é liberar para a sociedade, durante alguns meses apenas, o uso do transporte coletivo, através de vans escolares, rodando, com milhares de vagas para as pessoas poderem transitar, sentadas, com cinto de segurança, inclusive, líder do governo. Tira o pé do meu almoço, líder do governo, libera esse projeto de lei. Tira o pé da minha janta também. Esse projeto de lei está parado aqui, Vossa Excelência sabe, por manobra de Vossa Excelência. Libera esse projeto de lei, conversa com o presidente, põe para votar aqui, e nós, como deputados estaduais, vamos dar um exemplo para o Brasil, de que é possível ter um transporte emergencial com qualidade. A própria CMTC hoje falou que já jogou a toalha. A própria CMTC hoje jogou a toalha, deputado Gomide, dizendo que o sistema está falido e que é impossível as empresas transportarem as pessoas sentadas, ou seja, que se dane o povo, que se dane o cidadão, vai ter que ir em pé mesmo, amotinado, como se fosse animal. Ambiente perigosíssimo para contaminação, Vossa Excelência é médico, sabe disso. Eu estava indo em Trindade semana passada, doutor Antônio, no comecinho da manhã, por volta das 7h30, eu fui em Trindade semana passada, ali na região do Vera Cruz, entre o Vera Cruz ali e o Monte Pascoal, e o acesso do Jardim do Cerrado, aquela região ali, eu vi um ônibus de chão, sem brincadeira nenhuma, vomitando gente pelas janelas. Pessoas que estavam sentadas em cima daquele compartimento onde fica o motor ali, praticamente em cima do motorista. Haja vacina, haja mecanismo de saúde pública para poder, enfim, nem velocidade não tem, para poder resolver o problema. Enquanto isso, os ônibus lotados, não tem como. Lockdown, toque de recolher, nada disso será suficiente enquanto o transporte coletivo, o eixão, o antigo transurbão, continuar operando desse jeito. Mas não é possível que esse discurso meu não consiga atingir certas consciências. A sociedade sabe, eu sei, boa parte dos deputados da oposição nós conversamos aqui, o pessoal vota de pronto, mas a base do governo, a base do governador, travou esse projeto aqui no ano passado e não anda de jeito nenhum. É a oportunidade, Peço, mais uma vez, líder do governo, destrava esse projeto. Presidente Lissauer, Vossa Excelência tem uma influência muito grande em cima do parlamento, e Vossa Excelência foi colocado por nós na condição de ser um presidente independente. Por gentileza, nós sabemos da força política que tem Vossa Excelência. Põe esse projeto para ser votado aqui, o PL 2280, que cria o transporte complementar em Goiânia e região metropolitana, com uso de vans escolares.
e, sem dúvida, vamos fazer a diferença aí e honrar o povo goiano. Encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Deputado Álvaro Guimarães, deputado Francisco Oliveira, deputado Gustavo Seba. Oi, deputado. Apareceu. Condição para votar. Muito obrigado. Ok, já votou aqui, deputado. Deputado Francisco Oliveira, deputado Thales Barreto, deputado Paulo César, deputado Vinícius Cirqueira, deputado Humberto Teófilo, deputado Major Araújo, deputado Paulo Trabalho, deputado Tiago Albernaz, deputado Zé Carapô, deputado Charles Bento, deputado Júlio Pina, deputado Wilde Cambão, deputada delegada Adriana Corse, deputado Irmão Scruvinel, deputado Amaury Ribeiro, deputado Carlos Cabral, deputado Cláudio Meirelles, deputado Jefferson Rodrigues. Já temos votos, 24 votos, está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, Governadoria do Estado, 1542, altera a Lei Complementar número 26, de 28 de dezembro de 98, que estabelece diretrizes e bases do Sistema Educativo do Estado de Goiás. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Oi, alguém chamou? Tem microfone aberto aí, dá uma olhada para nós aí, Fagner. Eu solicito a liberação do placar eletrônico. Liberado para votação. Tá bom, nossa TI já vai olhar, mas vai tentando aí, deputado. Conhece primeiro. A próxima. Perfeitamente. Henrique César já está votado aqui, deputado. E Charles Bento também votou. Tá? Às vezes está dando delay aí na votação, amanhã nós vamos corrigir isso aí, deve ser alguma falha de sistema. 21 votos, está aprovado em primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Processo 1542, em primeira discussão e votação. É o próximo. Ratificando aqui, senhor presidente. Processo 1869, em primeira discussão e votação. Altera as leis 13.591, 18 de janeiro de 2000, 13.844 de 1º de junho de 2001, 14.186 de 27 de junho de 2002, 14.244 de 29 de junho de 2002 e 15.939 de 29 de dezembro de 2006. Está em discussão. Para discutir, deputado Antônio Gomide. Presidente, apenas para poder entender o deputado, específico sobre o projeto. Eu vou dar uma lida aqui. Me empresta o projeto de lei aqui que eu vou dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada aqui quem for o relator. Deputado Wilde Cambão, que relatou. A matéria fala, deputado, concede incentivos dos programas Produzir, Centro Produzir, Comex Produzir, Logo Produzir e Progredir, até a data limite de fruição de 31 de dezembro de 2020,
quando ocorreria o término desses incentivos. E também dispõe sobre o artigo 155 da Constituição da República, da competência dos estados. Compete ao Estado do Distrito Federal instituir imposto sobre a questão de convênio de ICMS e incentivos fiscais. Deputado. Liga o microfone para o deputado, por favor. É essa que revoga a Lei 18.765? Não. Não é? Não é essa. Questão de ordem. Então, encerrada a discussão, está em votação. Para encaminhamento de voto, daí mesmo, deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, orienta a todos que votem sim e gostaria de pedir no momento oportuno ao presidente Lissauer e ao deputado Humberto Aidar convocação das comissões mistas e informo também que acaba de chegar na casa o projeto que autoriza o governo do estado de Goiás a autorização para 60 milhões de aquisição de vacinas. A hora que ele chegar na nossa mão aqui, nós vamos fazer a convocação, deputado. Então, encerrado o encaminhamento de voto, eu solicito a liberação do placar eletrônico. Está liberado para votação. Oi. Chegou, né? Está um pouco lento, nossa TI está tentando corrigir aqui, talvez hoje não dê tempo, deputado, mas amanhã vai estar corrigida. E vamos ter um pouquinho mais de paciência, eu vou aguardar um pouquinho mais as votações e a gente vai rompendo aqui, sem problema. Tem a palavra o deputado Álvaro Guimarães. Senhor presidente, eu vi que Vossa Excelência, democraticamente, devolveu o tempo de 10 minutos para discussão de projetos, de matérias. O senhor está acompanhando aí o que diz o regimento interno. Mas, olha, se todos forem discutir, nós temos 1 hora para votar todos os projetos, todos os dias, não mais de 1 hora, regimentalmente falando. Mas nós temos um espaço que é do grande expediente que não está sendo usado depois da votação. De repente, Vossa Excelência orienta os nossos pares para que, depois das votações, nós temos o grande expediente, que é um espaço para todos os deputados discutirem aquilo que eles interessarem, para não prejudicar a votação, porque se a gente tiver uma pauta grande, todos os dias, a gente não vai votar, vai ficar muita coisa para o outro dia e a semana vai. É só em ajuda à mesa em relação a esse espaço que nós temos, que muitas das vezes não é utilizado. Perfeitamente, deputado. Nós entendemos a sua preocupação. Claro que temos que ter celeridade nas votações, mas é direito regimental de cada parlamentar discutir as matérias que acharem pertinente. E, claro, agora, com a pandemia, ficou prejudicado também o grande expediente. Mas, assim que possível, nós vamos, sim, tentar... Fagner, tem microfone aberto aí. Nós vamos tentar resolver essa questão conforme as deliberações. 26 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Está aprovado em primeira discussão e votação. Há segunda discussão e votação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 1871, dispõe sobre a criação de fundos rotativos no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Em primeira discussão e votação. Está em discussão. Para discutir, deputado Carlos Cabral.
Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada Leda Borges aqui no plenário, acho que a deputada Adriana Corse também virtualmente, uma saudação a todos. Que bom que a gente tem a tribuna, que bom que o parlamento é para falar e que bom que a gente pode aqui fazer o debate, como eu tenho acompanhado todos os colegas que estão fazendo. E que saudade, viu, deputada Leda, de fazer uma tribuna, que é uma coisa que é inerente ao parlamento, e esses 10 minutos aqui, eu acho que eles são muito sagrados e importantes para nós. Eu vou votar favorável a esses fundos rotativos que estão aqui propostos. Vou acompanhar aqui o relatório da comissão da CCJ. Vou votar favorável, mas quero, senhor presidente, aproveitar esse momento de tribuna aqui e ir na mesma esteira do que outros colegas meus já falaram aqui durante a sessão, que eu acompanhava até agora há pouco pelo virtual e vim para o presencial. Deputada Leda, em especial a senhora, que nesse assunto que eu vou falar foi uma grande parceira na CCJ. Eu vejo todos os meus colegas aqui muito imbuídos desse desejo, alegres e comemorando a decisão do governador Ronaldo Caiado de mandar para cá um projeto de lei para autorizar recursos para a compra de vacinas, uma vez que o STF, agora diz que os estados e os municípios também podem fazer por si mesmos a aquisição das vacinas. Pois, doutor Antônio, eu sou um grande defensor do parlamento e da sua autonomia. Eu defendo que nós precisamos de apresentar ações efetivas e práticas para a sociedade, especialmente quando é para resolver questões tão sérias como essa questão agora da pandemia. Meus colegas aqui presentes, deputado Alisson Lima, a gente não precisa esperar pelo governador mandar para cá um projeto de lei para isso. É de autoria aqui desse parlamento uma matéria sobre esse assunto que eu apresentei no ano passado, relatada pela deputada Leda Borges na CCJ, e que desde o dia 7 de outubro do ano passado, presidente, ele está pronto para ser votado, que a CCJ já aprovou. É essa matéria aqui, o projeto de lei 677, da minha autoria. Esse projeto aqui, presidente, é um projeto que mostra a importância dessa casa, que mostra a autonomia que essa casa tem para legislar sobre uma determinada quantidade de matérias e que a gente, se quiser, nessa tarde, por ordem do presidente aqui, avocar para votar em plenário, ele está desde 7 de outubro esperando para ser votado. E esse texto aqui, eu queria dizer para o governador, ele é até melhor, governador, porque eu apresentei um texto que fica autorizado o senhor a destinar recursos sem fixar o quanto máximo mínimo dentro do orçamento do Estado para o senhor comprar vacina. Aqui não fixa valor mínimo, deputada Leda. Viu o deputado Alisson Lima falar aqui em 120 milhões? Aqui não fixa valor, é uma autorização que o parlamento goiano dá para o governador fazer a aquisição de vacinas, que eu apresentei no ano passado, e não fixa ele valor, não determina o valor e dá liberdade, inclusive, como diz aqui no artigo 2º, o Estado de Goiás ofertará vacinas para toda a população goiana, atendendo, óbvio, os grupos prioritários que já estão, mesmo em legislações federais, já determinados. Então, se a gente quer, de fato, que vacina chegue para o povo goiano, tem matéria pronta para votar, presidente. Nós temos uma matéria aqui da minha autoria que dá esse direito ao governador, não fixa recurso e que desde 7 de outubro está parado na diretoria parlamentar. Foi aprovado na CCJ, lá está parado, e a gente pode dar uma resposta rápida. Até porque nós é que propusemos, quando eu digo nós, esse projeto foi proposto aqui, obviamente, por mim, mas é uma produção dessa Casa Legislativa. Se a gente quer dar a resposta rápida, ela pode ser dada nessa tarde agora, nos exatos minutos que faltam para acabar o plenário, a gente aprovar aqui hoje, amanhã em segunda, e já mandar para o governador dizendo para ele, pronto, o senhor quer comprar vacina, a Assembleia de Goiás está aqui com um cheque em branco para o senhor, com recurso para comprar vacina. Apresentei no ano passado ainda, sabedor que a gente chegaria nessa circunstância que nós estamos hoje, e que esse parlamento, que eu tanto defendo as suas prerrogativas constitucionais, que eu tanto defendo as suas prerrogativas políticas, pode ser mais rápido do que aguardar aqui o envio de um projeto de lei que o governo está gerindo ainda na Casa Civil. É muito simples. É o que nós fizemos aqui, doutor Antônio. O governo está autorizado a gastar dinheiro do Estado para comprar vacina, independente do valor.
Eu acredito e confio que o governador é responsável e tem condição de saber o valor certo, o quanto se pode aplicar, por isso não tenho dúvida que a gente pode, deputado Alisson, dar esse cheque para ele. Está autorizado a comprar vacina para toda a população goiana, independentemente do valor que isso custa, lá na lei orçamentária, viu, deputado líder? Se o senhor quiser aqui fazer isso ser rápido e dar uma resposta do parlamento que ela é muito importante, a gente já pode fazer isso agora. A gente está pronto aqui para dizer, olha, a Assembleia de Goiás consolidou esse texto e o governo está autorizado a comprar vacina. Aí sim, aquela autonomia que a gente sempre fala, aquele debate que nós fazemos que a Assembleia não é casa de despacho de nenhum governo, que ela tem autonomia, que ela tem independência, que ela presta um serviço, está aqui uma resposta. Serviço prestado pela Assembleia, projeto proposto dentro da Assembleia por um deputado e que estava prevendo desde anteriormente que isso poderia acontecer. Então, se a gente quer, de fato, executar e demonstrar que essa casa ela é forte, que ela não é agachada, que ela não é tocada só pelo governo, que ela é forte, que ela é autônoma, que ela pensa nos problemas do Estado de Goiás, que ela propõe solução, é só a gente aprovar o projeto de lei 677 de 2020, já aprovado pela CCJ, a gente já manda um serviço pronto para o governo do Estado, para ele não ter que demorar até a confecção da matéria lá na Casa Civil enviar para cá e toda a tramitação de novo, que a gente possa aprovar aqui. Mas, presidente, não sendo esse o entendimento de Vossa Excelência, se achar que a gente de fato tem que esperar o projeto que vem de autoria do governo, eu já estou desde já pedindo para ele ser apensado no meu. O regimento é claro que 2 matérias tratando do mesmo objeto, elas têm que ser apensadas. Desde logo eu já peço que quando chegar o projeto do governo aqui, apensa no meu, que o que não tiver aqui no meu que o governo mandar, a gente só melhora o texto. Eu peço que conste, inclusive, em ata essa solicitação, bem lembrado pelo deputado Alisson. Como o meu projeto já está maduro, pode apensar o do governo aqui, que o que precisar de melhorar, a gente melhora no texto e já vota no plenário numa tarde, sem a menor sombra de dúvidas. Então está aqui nas nossas mãos, deputados e deputadas, a chave para resolver isso de uma vez por todas, agora à tarde. Basta só prorrogar a sessão, que faltam 2 minutos para as 5 horas. O presidente tem autonomia para convocar isso, a gente prorroga, vota essa matéria e dá até hoje uma resposta de fato para a sociedade goiana, na rapidez que precisa. Julgou agora no STF, autorizou os estados a fazer, a gente aprova nessa tarde e amanhã já vota em segunda para o governo ficar pronto para a hora que puder comprar vacina, porque a gente corre contra o tempo. Outros estados tentarão comprar vacinas. O estado de São Paulo mesmo já reservou mais de 500 milhões de reais e é lá que está o Butantan e pode ser muito rápido a aquisição lá. A gente pode dar resposta rápida aqui, objetiva e de resultado para o povo goiano. Eu conto com o apoio dos senhores na defesa da nossa casa de projetos apresentados por parlamentares. Muito obrigado, presidente. Encerrada a discussão. Não. Tem mais alguém para discutir? Não, né? Encerrada a discussão, está em votação. Encerrado. Solicito a liberação do placar eletrônico. Senhores deputados, enquanto nós encerramos a votação, já temos 22 votos, então está aprovada a primeira discussão e votação, a segunda discussão e votação. Senhores deputados, está chegando, já está a caminho, a matéria do governo, onde autoriza a abertura ao Fundo Estadual de Saúde, crédito extraordinário no valor de 60 milhões de reais, com a finalidade de suportar despesas referente à aquisição de vacinas da Covid-19. A matéria já está entrando aqui na casa e eu quero colocar aqui a essência do plenário. Se Vossas Excelências concordarem, eu vou considerar como lida a matéria nessa sessão e já vamos convocar a comissão agora e retornaremos em sessão extraordinária para votar em primeira discussão e votação. Se todos concordarem, nós vamos agir dessa forma. Então, eu quero
a aquiescência do plenário. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, então nós damos como lida a matéria de 60 milhões de reais para a aquisição de vacinas de um crédito extraordinário para o Fundo Estadual de Saúde e já por decurso de prazo, nós encerramos a presente sessão, não podemos mais votar matérias na ordem do dia, já convocamos, também com a aquiescência do plenário, convocamos a comissão mista para agora já deliberarmos essa matéria e voltaremos aqui para o plenário logo que votada e relatada, obviamente, essa matéria. Uma extraordinária logo após a mista, exatamente. Exatamente. Tem a palavra o deputado Carlos Cabral. Senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência, conforme o discurso que eu fiz na tribuna agora, que o senhor já determine a ida para a comissão mista dessa matéria, apensada no projeto 677 da minha autoria, que as duas versam sobre o mesmo objeto, que é o que o nosso regimento diz. Deputado, essa matéria não tem nem valor, isso é um crédito extraordinário, tem que ter um orçamento. Essa matéria, Vossa Excelência sabe, você é jurista, Vossa Excelência sabe que essa matéria ela tem que ser oriunda do Poder Executivo. E, inclusive, é um crédito extra-orçamentário que nós estamos aprovando 60 milhões. O objeto é o mesmo, qual que é o prejuízo do senhor a pensar as duas? Não é. Então, a matéria não tem como ser apensada, deputado. Vossa Excelência sabe que não tem como ser apensada, até porque quando Vossa Excelência apresentou essa matéria, nem vacina existia. Quando Vossa Excelência apresentou essa matéria, o STF não tinha definido que poderia os estados comprar. Definiu ontem que poderia os estados comprar. No dia de ontem. Esses fatores externos, o crédito extra-orçamentário, ele tem que ter um valor. E nós, como parlamentares, não podemos legislar sobre orçamento, Vossa Excelência sabe disso. Então, eu só solicito de Vossa Excelência, então, que apense a minha aí no governo, porque o objetivo de ambas as matérias, o texto é o mesmo. Isso é... Se não tinha vacina, eu já estava prevendo lá atrás que teria e estava consignando para o governo a possibilidade de comprar vacina. Deixa eu fazer outra pergunta para Vossa Excelência. Aonde está essa matéria hoje? Não, mas ela está onde? Ela está na qual comissão? Diretoria Parlamentar. Desde 7 de outubro, quando aprovada, ela está na diretoria aprovada parlamentar. Se o senhor entrar aí no sistema, ela consta lá, 7 de outubro aprovada, diretoria parlamentar desde 7 de outubro e de lá não saiu. Então ela não foi nem para a comissão ainda? Então o senhor pode apensar ela na do governo e deixar ela... Se ela não foi para a comissão, como que eu vou apensar aqui se ela não está aqui apta? Mas ela está na casa. Aí é na comissão que tem que apensar. A regra do regimento é clara, presidente. Projetos sobre o mesmo objeto tem que ser apensados e ele não faz distinção nenhuma. Deputado, essa matéria é da governadoria. Qual a dificuldade do senhor? O regimento não reza de matéria da governadoria. A matéria da governadoria. Olha, eu estou em... Oi? Então, você já vai abrir a comissão mista? Só para encerrar o debate e votar logo. Vamos, e já estamos encerrando a presente sessão, convocando comissão mista para agora, agora aqui no plenário, e logo após nós voltaremos para o plenário, para a sessão extraordinária, para votarmos essa matéria em regime extraordinário. Está encerrada a sessão.